Cláudio. Ok, povo. Bom, então vamos orar. Roque, ora para a gente então, Roque, pedindo a direção do Senhor aí sobre o nosso Oro sim, bate-papo. oro. Ó Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante que estamos iniciando mais um estudo a teu respeito, pedimos a tua orientação sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os teus filhos e aquele que está à frente desse estudo, o pastor Aloysio, tu possa estar abençoando, tu possa abençoar a sua família. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, que tudo aquilo que queremos fazer, que possamos estar nos esforçando para te obedecer melhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Legal. Foi legal ver o Roque ali orando, né? Então, assim, o Aloysio, o pastor Aloysio, né? Que ele tem que me chamar de pastor, presbítero aí, né? Que rapaz. Aqui os meninos me chamam de Zé. Me chamam de Zé. Ok. Gente, pô, a nossa conversa hoje é uma introdução ao livro dos Hebreus. A carta de. Eu já ia falar, ó, já tá até entrando no assunto aqui. A carta de Paulo aos Hebreus. Não é uma carta de Paulo, né? É uma- um livro. A gente não pode dizer que é uma carta, que é uma carta, a gente usa como carta, mas na prática não funciona muito como carta, né? E ao mesmo tempo a gente não pode dizer que é de Paulo, de jeito nenhum, né? Então, as boas novas do grande sacerdote. A ênfase é essa, é que o livro dos Hebreus é um livro que vai falar sobre o grande sacerdote que nós temos, que no caso é Jesus. A carta sozinha, ela faz parte da terceira divisão do Novo Testamento, porque é uma carta diferente. Tá bom, Cláudio? Você fica à vontade, meu irmão. Chega em casa bem. Graças a Deus pela chuva que a gente está tendo hoje aqui. A chuva aqui, Rock, é para dar graças a Deus, está um calor da pega aqui. A gente tá, rapaz do céu, quando dá uma gota d'água aqui, a gente tá vendo, graças a Deus. Aham. Aí, Aqui aí tá, tá ruim de chuva. mas aí tá fresquinho, né? Tá fresquinho agora. Ah, tá. Olha, então tá. Então a carta, nós temos lá os evangelhos, o livro histórico, depois temos as cartas do apóstolo Paulo e temos Hebreus, uma carta própria. É, a história vai dizer para a gente que a pessoa que escreveu essa carta, em nenhum momento ela disse o nome, em nenhum momento ela saúda alguns, por exemplo, Pedro escreve aos irmãos da dispersão, Paulo escreve à igreja de Roma, à igreja de Éfeso, não sei o quê. Essa carta não foi escrita diretamente para ninguém, ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu, então é uma carta, não dá nem muito para ser chamada de carta, porque toda carta é para alguém. Se a carta não chegou, não foi para alguém, então como é que a gente pode chamar Hebreus de carta, já que ela não foi para uma pessoa? Então vamos ler. Aí a gente tem que deixar a carta aberta no livro de Hebreus, porque hoje basicamente todas as leituras em Hebreus a gente vai ler dele, tá? Então Hebreus capítulo 13, versículo 22. Késia, seja bem-vinda, nossa irmã lá de Campinas, coisa mais linda. Porto Velhense está em Campinas, né? Hebreus Rogo, 13. Hoje Késia, está estudando Hebreus, tá? rogo-vos ainda, irmão, que suporteis a presente palavra da exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Tá, então veja, nesse versículo 22, vai demonstrando assim que não é bem uma carta, era uma palavra de exortação, como se ele estivesse fazendo um sermão escrito aos hebreus. Um sermão escrito a, a quem fosse cristão, talvez de origem judia,
eram cristãos que estavam acostumados com a linguagem do sacrifício. Isso é um foco. Esses irmãos hebreus de onde, ninguém sabe. Então, não seria bem uma carta, seria um sermão escrito, seria um recado, sei lá, né? Quando a gente aprendeu que quando vai estudar um texto, nós fazemos algumas perguntas para o texto. Por exemplo, a gente pergunta, é, é, quem foi que escreveu essa carta? No Hebreus a gente não sabe. Quando foi que a carta foi escrita? Também a gente não sabe. Para quem a carta foi escrita? Também não tem. O que estava acontecendo quando a carta foi escrita? Não tem também. Então, é uma carta diferente, estranha no processo, que nenhuma dessas perguntas a gente sabe responder. Se as cartas de Paulo, ele menciona sempre o autor, é Paulo para a igreja de, o Paulo te saúda-vos, Timóteo, Tito e tal. Essa aqui não tem nada. Qualquer coisa que a gente mexer nela só vai chegar à conclusão de que o autor é desconhecido. Ainda que o tema, os assuntos sejam muito ligados aos temas apostólicos. Eu acho que sejam muito ligados aos temas apostólicos. E algumas coisas se parecem com Paulo. Algumas pessoas, inclusive, defendem que foi Paulo que escreveu, mas não tem base muito sólida para dizer quem foi que escreveu a carta. Então, a gente estuda a carta, lê a carta, entende que ela é uma carta cristã, a igreja reconheceu, mas ela não tem esse trâmite normal de outra. Né? Quando a gente vai comparar a carta de Paulo com outras cartas, aí se percebe que tem coisas que são bastante parecidas, mas não dá para dizer de jeito nenhum que ela é a carta de um apóstolo. Se a gente lê esses dois textos aí, ó, capítulo 2, 3 e outra pessoa lê o 4, 2, por favor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pronto. O outro 4, 2. Porque também a nós fora anunciada boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Então, ó, a carta aqui, ele fala dessas pessoas que ouviram a palavra e que ele parece que ouviu dessas pessoas. Tanto no versículo 3 quanto nesse versículo aí, dá essa impressão que ele é uma segunda geração. Ele é gente que parece que ouviu da primeira geração. Ô, Rock, tá com ele aberto aí, Rock? Lê de novo o 3 e o Ambrosio lê de novo o 4, por favor. Lê qual? Hebreus 2, 3 e o Ambrosio lê o mesmo texto aí. Anda. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Tá vendo? Ó, nesse texto parece que o escritor está falando. O Senhor falou para alguém e alguém falou para nós. Então, dá a impressão de que não é de nenhum apóstolo. Eles já são a segunda geração de cristãos. O outro texto também é brasileiro. Porque também a nós fora anunciada boas novas, como se deu com eles, mas a palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É uma segunda geração e parece que uma segunda geração de gente que já tinha visto gente desviando. Parece que eram pessoas que já viam que tinha gente que não havia sido fiel ali, né? Então, vai, vai se chutar vários nomes, espera-se que sejam outras pessoas, mas ninguém tem nenhuma base.
para poder pensar isso. Então, Hebreus 4,16 vai mostrar para nós o que o autor dessa carta pensa sobre a religião. Hebreus 4,16. Pode ler? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pronto. Então, parece que para ele, religião é a gente poder se aproximar de Deus. Então, vamos. Aí ele coloca o portanto, né? Já que é assim, então vamos nos aproximar do trono de Deus, vamos chegar ao trono de Deus, vamos estar perto de Deus. 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e levado o corpo com água pura. E lavado o corpo, Lavado, né? lavado, lavado. Então vamos nos aproximar de Deus. Veja, de novo, ele vai falar sobre essa questão da aproximação de Deus. O cristão precisa ser alguém que se aproxima de Deus. Isso já tem em outros lugares também, né? A gente, não é só aqui que fala, a gente não precisa ler esses outros textos todos, mas a ideia do Novo Testamento já é essa, assim, é da gente se aproximar de Deus. Agora, no texto de Hebreus, parece que esse assunto é mais repetido. Por que isso? Porque eles são de origem judaica. No judaísmo, a questão toda era: a gente precisa se aproximar de Deus. Então, nós vamos sair lá do lugar X e vamos ao templo para poder adorar a Deus. Nós vamos fazer o sacrifício para a gente poder estar diante de Deus. Então, o crente é alguém que chega a Deus. 7:25. Por Por isso, isso, pode ler. por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Ó, de novo, outro texto. Aí é legal a gente anotar na Bíblia da gente, né? Aquelas pessoas que gostam de riscar a Bíblia, é legal a gente anotar, fazer igual Moreira fazia, né? Porque se a gente for pegar aqui, ó, chegasse a Deus, tem em Hebreus 4:16, em Hebreus 10:22, em Hebreus 7:25, ele está falando daquele crente que, por intermédio de Jesus, né, chega a Deus. 12:22 e 24. Aqui é interessante, né? Porque o texto não, ele fala de um monte de gente que chega, porque a gente não vai chegar sozinho. Não é uma pessoa que através de Jesus se chega a Deus. Ele usa o verbo mas tendes, porque já aconteceu. A gente vai se achegando a Deus aí, vem de novo a linguagem veterotestamentária, é a cabeça do judeu pensando o texto bíblico, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, então é esse lugar onde Deus está. Nós vamos nos achegando a Ele, e aí a gente chega um monte de seres aí. A gente chega a Jerusalém, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, porque é bom que eu junto universal e assembleia, as igrejas aí que são universal e assembleia, e a universal assembleia, a igreja e a igreja dos primogênitos ao lado dos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador. É uma grande comunhão, essa grande comunhão dos restaurados.
A visão, então, do autor dos Hebreus é essa grande comunidade dos restaurados e dos santos que se achegam diante de Deus, diante de adoração. No 4,16, que a gente já leu, fala que a gente pode se aproximar de Deus com confiança. A gente não precisa chegar com timidez. E aqui é bonito, né? Porque se a gente for pensar, cada momento que a gente se apresenta diante de Deus, eu não preciso ter medo, eu não preciso ter vergonha, porque eu sou um pecador. Se lá no Velho Testamento eles iam chegar através do sacrifício, agora eu chego através de Jesus. E quando eu chego junto de toda essa miríade de seres e essa grandeza de seres. Então eu posso chegar com confiança, com boa consciência e plena confiança. 10:22, de novo aí. A gente não deu 10:22 ainda, né? 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós não vamos chegar de qualquer jeito, não temos autoridade para chegar de qualquer jeito. Através do sangue de Jesus, a gente vai estar com essa condição. Capítulo 12, versículo 18 a 24. É, só lê do 18 ao 21, então. Não tende. Não tende, né? Pronto. Ótimo. Então, Paulo vai falar. Ó, eu mesmo sou condicionado a pensar em Deus como Paulo, né? Então, o escritor vai falar: vocês não chegaram a esse espaço terrível que de antes, essa separação absurda que a gente tinha no Velho Testamento, vocês chegaram a, a, a uma nova realidade, a essa realidade espiritual profunda, grande, cheia de Deus, de anjos, do espírito daqueles que já foram justificados, que já foram aperfeiçoados. Então vocês estão vivendo uma realidade espiritual nova. Então, pronto. Se a gente para nessa primeira olhada aqui da carta aos Hebreus, o que que te chama a atenção? Você pega essa informação que foi dada nessa lição e pensa assim, o que que te chama a atenção aí que você nunca tinha sabido, ou não tinha parado para pensar, ou o que que você aprende hoje com essa história? Eu vou até dar uma passadinha de novo aqui, só para a gente ver o que foi visto, que teve gente também chegou depois. Ó, a gente falou que era uma carta diferente, que a gente não pode nem muito dizer que ela é uma carta, porque ela não é dirigida a ninguém. Ela parece que é. Pode cair aqui também.
Para mim também está. Teve queda de luz, eu acho, na casa dele também. Ah, teve, aqui em casa teve. Ficou escura a imagem dele. Opa, voltou. Na minha também teve queda de luz. 2 vezes. Oba! Voltou com a luz, é isso mesmo, voltou com a luz. Joia. Valeu, Kézia, valeu, povo bom. Caiu aqui a energia um pouquinho, né? Tá, então a gente olhou e estava falando que na carta, essa carta, ela não pode ser muito chamada de carta, porque não tem ninguém exatamente, quando a gente olha, não tem quem foi que escreveu, não tem quando escreveu, não tem para quem escreveu, não tem o que estava acontecendo para poder dizer que ela foi escrita, apesar de parecer muita coisa com carta apostólica, não dá para a gente dizer que foi escrita por nenhum apóstolo. Toda vez que a gente pensar um pouquinho, vai chegar à conclusão de que ela é uma carta, ela é um livro que escreveu para alguém, talvez da segunda geração. Isso aqui é um detalhe que eu gosto de ver nessa carta. Talvez seja uma carta escrita pela segunda geração de cristãos. Capítulo 2, 3 e 4, 2, um texto bom para a gente anotar aí, né? A Stephanie havia falado que uma coisa que chama a atenção dela na carta é essa liberdade que a gente tem para poder chegarmos a Deus, né? Essa é uma coisa que chama atenção mesmo, assim. O texto todo vai trabalhar a ideia de que religião para ele é a capacidade ou a possibilidade, capacidade não, é a possibilidade que o homem tem de se achegar a Deus. Alguém chama atenção de mais alguma coisa, não? Perfeito. Alguém mais? Deus fala com você alguma coisa de você parar nessa carta? Ok. Então vamos para a nossa segunda parte, que é a outra aula. A gente tem um problema. Qual é o problema? Se religião é a gente se achegar a Deus, nós temos algo que nos separa de Deus, que é o pecado. O pecado não me permite chegar a Deus. Moisés, aí ele está falando aqui muito para Hebreus. Moisés criou, o Moisés apresentou, o Moisés ordenou uma série de ritos, de ofertas, de coisas que podiam fazer a gente se chegar a Deus. Mas o 9:9 diz que isso não resolveu o problema. Alguém pode ler?
99? Nove, nove? É, O tempo É isso presente. uma parábola, hein? Oi? Oi. É isto. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Não está falando dos sacrifícios, mas ele fala que eles eram ineficazes para aperfeiçoar a consciência. O Rose, a Rose comentou aí, ali alguma coisa que possivelmente foi escrita para judeus, com certeza, a carta é para judeus cristãos, isso é bem certeza mesmo, legal, obrigado. Vamos lá? Então, quando a gente vê lá a ideia de que a gente pode se aproximar de Deus, eu posso me aproximar de Deus, como é que eu posso me aproximar de Deus se eu sou o pecador? O que é que me dá a condição de me aproximar de Deus se eu sou o pecador e o pecado não me dá direito, o pecado tira o meu direito de chegar. O 4:14 a 16, vamos ler de novo aqui? 4:14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Bom, então, isso aqui eu acho muito legal essas introduções das cartas, porque é muito interessante quanto que a gente discute, né, cara, e quanto que a gente trabalha um monte de coisa sobre religião, e de repente essa introdução, a gente dá uma passada assim, no geral das cartas, as cartas vão lá e trabalham a essência da fé. Veja, nós estamos falando de um aspecto doutrinário fundamental aqui, né? Um aspecto muito importante. Eu não posso me chegar a Deus. E religião é a possibilidade de eu chegar a Deus. Eu não posso chegar. Os sumos sacerdotes que tinha antes eram pecadores. Eles faziam sacrifício, inclusive tinham que fazer por si mesmos. Aqui agora ele fala do meu sacerdote. Eu tenho um sumo sacerdote que penetrou os céus e ele é o meu sumo sacerdote. Ele conhece as minhas fraquezas, ele sabe o que é passar pela tentação, ele sabe o que é passar pelo problema, mas ele me apresenta diante do Pai. Então eu agora posso estar diante dele, diante do Pai com liberdade. Por quê? Porque o meu sumo sacerdote me dá essa condição. Então, eu me aproximo de Deus por causa do meu sumo sacerdote. Eu me aproximo de Deus por causa da capacidade que ele tem de me apresentar diante do Pai. É ele quem me apresenta diante do Pai. Não sou eu mesmo que chego. Quem é o sacerdote não tem que prestar sacrifício por si, porque ele, apesar de ter sido tentado, não pecou. Então, 9:28, alguém lê? 9:28. Assim, Pronto. Então ele já apareceu, e aqui diz assim: tendo se oferecido uma vez para sempre. Já está oferecido. Isso aqui é interessante porque nas nossas discussões teológicas com a Igreja Católica trabalha o princípio de que
a gente precisa oferecer sacrifício pelo nosso pecado. Qual é o sacrifício que a gente oferece? A missa. A missa é o sacrifício. A teologia, quando você vai num culto católico, a teologia é essa: você vai lá e presta um sacrifício pelo pecado que você cometeu. Os reformadores, eles vão insistir na tese de que eu não preciso mais fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito de uma vez para sempre. Não preciso repetir sacrifício. Então, para nós, o culto é uma adoração, não é um sacrifício. A ceia não é um sacrifício que eu estou oferecendo. A ceia é a celebração do sacrifício que já foi oferecido. Então, eu não tenho que ficar repetindo, né? O capítulo 7, 25, ele foi lá e ele ofereceu o sacrifício pelos meus pecados de uma vez por todas. Então, ele não vai oferecer um sacrifício pelo pecado que eu vou cometer amanhã. Esse sacrifício já está feito. Aí, 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre. Para interceder por eles. Pronto. Então, Jesus assume essa função, né, de interceder por nós. É a função de Jesus. Além de fazer o sacrifício, ele é hoje o advogado. Então, ele é o sumo sacerdote. Por isso, a gente não tem sacerdotes. Outra coisa que a Igreja Católica acabou desenvolvendo. E eu fico pensando que, em algum momento, o que aconteceu que alguém se perdeu nessa história? Não tem mais sacerdotes. Eu não preciso de sacerdote. Eu já tenho um sumo sacerdote que prestou sacrifício por mim e que intercede por mim. Eu não preciso mais de sacerdote. Então, assim, ele vai trazer um detalhe aqui, né, que nenhuma outra carta do Novo Testamento vai apresentar Jesus com essa ideia do sumo sacerdote, alguém que fez o sacrifício, alguém... Por quê? Porque essa carta aqui, como a Rose estava falando no começo aí, é uma carta escrita para judeus, então as coisas estão na cabeça do judeu. O Silvio participou de um tempo desse movimento religioso mais moderno nosso, né, evangélico, e é interessante, porque, assim, veja, de alguma maneira, essas igrejas mais novas, elas tentam, em alguma dimensão, meio que restaurar quase que um papel sacerdotal do pastor. Tem sentido isso, assim? Eu vi, por exemplo, uma discussão que a gente teve... Eu vi, por exemplo, uma discussão que a gente teve com um grupo, discussão assim, uma conversa, né, sobre casamento e tal, como é que a gente vai fazer, porque, assim, se a pessoa... enfim, nós estávamos na discussão do casamento, é longo aqui, mas o cara falou, não, mas se o pastor falar, está falado, né? Porque aí o pastor que vai fazer. Isso tem sentido, assim? Parece que esse movimento dá uma força para o pastor meio como mediador, ou não? Sim, sim, com certeza. Assim, o sacerdote, na figura de muitos pastores, aquele sacerdote lá, ele hoje tem muita força ainda nesse meio evangélico, sim. Eles, assim, tomam essa posição mesmo. É engraçado, tudo né? é o pastor desse... ele tem essa autoridade de... Os mesmos, não, tenho que ouvir o pastor, o que ele disser, eu vou fazer. Tem essa até hoje. E as pessoas desenvolvem uma certa ideia de que elas precisam do pastor, assim, elas podem contar como pastor, meio como intermediário mesmo entre elas e Deus? Eles têm isso, assim, um pouco? Tem, né? Elas acabam levando eles a esse nível, né? De que se o pastor tem que orar por elas, para que elas sejam abençoadas, sabe? Tem isso, sim.
Se elas não, o pastor ali não orar por ela, ela não se sente. Eu já tive momentos assim que não, você tem que orar por mim porque o senhor é o sacerdote, é o que. Eu digo, não, mano, não estou nessa posição, não. Sou seu pastor, mas eu não. É o Senhor. Você tem um livre acesso com ele, né? Você tem essa, esse privilégio. É interessante essa visão, olha, porque eu tinha essa sensação, né, por não participar, mas por ouvir algumas falas, tanto de Uhum, ovelhas quanto de pastores, porque aí o pastor meio que se coloca. Uma vez, no início da década de 90, aqui em Porto Velho, tinha uma discussão, estava um movimento do avivamento, mas o avivamento nós temos que liberar, porque se os pastores não liberarem, uhum. Deus não age. Eu achei aquilo tão absurdo, cara, assim, que os pastores estão aí entre Deus e os homens, e se fosse para Deus liberar um avivamento na igreja, os pastores teriam que dar meio que essa voz de comando, assim, meio de autorização, assim, para Deus. Assim. Uhum. Inclusive, ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu, a gente estava conversando, e lembrando de um pastor que ele tinha um outro líder acima dele, e que ele disse para ele assim que tudo que ele ia conseguir com Deus seria através dele. Eita pena. Esse era o nível. É, É, é interessante porque, veja, essas né, coisas assim. é uma teologia que aí a gente fala, por que, que a Igreja Católica se perdeu lá no passado, né? Porque começa um negócio assim, aí dá uma entortada para um lado, Uhum, e aí vai levando, e o homem tem duas características interessantes, que é uma certa sede de poder, e o povo quer alguém com poder sobre ele. Né? Então, o ser humano já tem a tendência, e aí o povo gosta de ter alguém acima, assim, que é intermediário, né? exatamente. Uhum. Ontem, acho que. Tá. Interessante. Você ia falar, Silvio? Bom, acho que foi ontem que eu estava vendo acho que no TikTok, um pastor falando assim: olha, Jesus é o cabeça, mas ele me colocou aqui nessa igreja, eu sou. Ele me botou aqui para me cuidar dessa igreja, mas eu que mando aqui. Eita. Eu sou. Ele, a Foi cabeça um foi o negócio pescoço bem, aqui. bem. É como assim: Jesus está lá, mas quem manda aqui nessa igreja sou eu. Eu aqui mando aqui, eu aqui. Jesus é o cabeça, mas quem manda aqui, ele me colocou como homem para me curar. É um negócio bem complicado. Ah, Isso. Tu viu, né? É isso mesmo. então, gente, olha, essa é a coisa, como é que é nós, o que que nós fazemos, né? Bom, então, quando vai falar de Jesus, o texto lá do capítulo 1, versículo 3, fala que ele é o esplendor, ele é o resplendor da glória, e ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí a gente volta aqui um pouquinho lá
no apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, né? Mas aqui ele é o resplendor da glória, Jesus, o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Então, para o escritor dos Hebreus, a visão muito clara, e aí o cristianismo tem que ter isso, a gente não pode tergiversar sobre isso, né? A gente não pode abrir mão com facilidade disso. A gente não pode, aliás, a gente não pode abrir mão disso, assim, né? Não é abrir com facilidade. A gente não pode negociar esse fato. Jesus é, na visão do escritor dos Hebreus, um ser maior, o ser superior. E ele foi tentado em todas as coisas, como aconteceu, aí diz assim, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus é o esplendor da glória. Isso é a visão de todo o Novo Testamento. Jesus é o esplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. Todas as coisas estão pelo poder de Jesus. Então, Jesus, o nosso sacerdote, não é um ser humano normal, não é um ser humano comum. Ele viveu como humano, passou pela nossa experiência e ele é superior a qualquer coisa, porque todas as coisas só estão sustentadas pelo poder da palavra dele. Então, a ideia é chamar a atenção desse lugar de honra que Jesus ocupa. Então, eu posso me chegar a Deus, não é porque eu tenho condição, mas é porque o meu sumo sacerdote tem. É ele quem me leva. Ele é o intermediário entre eu e Deus. Ele tem poder pela obediência, pela perfeição, pela santidade. Ele tem poder para estar diante do Pai. Então não sou eu quem vou, é ele quem vai. E aí o escritor vai usar em alguns lugares essa coisa dos superiores, em outro lugar mais excelente ou maior. A ideia sempre é mostrar que a pessoa de Jesus está acima. Aí ele vai dar um resumo aqui para o capítulo, e ele vai dizer assim: se o judeu gostava muito dessa coisa de anjos, o escritor vai mostrar que Jesus era superior aos anjos. Se o judeu tinha um encantamento com Moisés, ele vai dizer que Jesus era superior a Moisés. Se o judeu tinha esse apego maravilhoso com o sacerdócio levítico, ele vai dizer que Jesus é superior aos sacerdotes levitas. Então, sejam eles anjos, sejam eles grandes homens, ocupem eles grandes funções, quaisquer que forem, Jesus está superior a todo. A ação dele hoje, porque ele está sentado, veja o que o texto diz, que ele está sentado à direita da majestade. Ele é a autoridade que está sentado no céu. Capítulo 8 e 9 vai trabalhar a ideia de que ele está no céu. E aí não tem comparação o sacrifício dele com o sacrifício de animais, porque os animais eram limitados. Então, para o escritor dos Hebreus, Jesus precisa ser entendido nesse papel. Aquele que está acima de todas as realidades, ele ofereceu o sacrifício superior. Então, ele é o sacerdote superior que ofereceu sacrifícios superiores ao santuário superior que é Cristo. Então, o Cristo é esse centro. Então, ele é o novo e vivo caminho. Tudo que é para ser pensado tem que ser pensado a partir do Cristo. Aí ele traz dois textos, 8:5 e 10:1, esse eu quero que a gente leia. 8:5 e o 10:1, por favor. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Tá, aqui ele chama a atenção de que são sombra das coisas celestes. 10:1. Então Moisés era para fazer o tabernáculo nessa visão. 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Era muito importante que os judeus entendessem isso, que agora eles eram, esses judeus que haviam se convertido, eles precisavam compreender essa dimensão. Tudo o que teve no Velho Testamento era uma sombra do que um dia aconteceria. Era uma sombra de uma realidade celeste, mas aquilo iria acabar. E aí, de novo, é muito interessante como que a igreja moderna fica tentando retomar alguns ritos, porque os ritos, eles tocam mais o coração do ser humano, né? O ser humano gosta do rito. O rito é um negócio muito importante. Só que ele era o rito apontava para uma fé. E as pessoas ficam tentando voltar ao rito, mas a Bíblia já fala, cara, eles eram coisas passageiras, eles apontavam para algo da frente. Para o escritor, agora não tem mais sentido os ritos. Capítulo 6:1. Agora é o que o Cristo é, aquilo que é a nova fé que eles tinham assumido, que era uma continuação daquela. 6:1, pode ler? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E a coisa tem que caminhar, tem que girar. Não adianta a gente querer voltar. Vocês ficam, às vezes, vocês que são meus irmãos judeus aí, vocês ficam querendo voltar, cara. Tem hora que tem gente querendo fazer um sacrifício de novo. Poxa, não tem sentido. Ainda tem gente discutindo, nosso irmão da geração passada lá, com o apóstolo Paulo, com aquele povo lá, ficavam alguns irmãos nossos brigando lá, porque achavam que tinha que guardar o sábado de tal maneira, que tinha que ter a festa da lua nova de tal maneira, que tinha que ter a festa. Ei, isso são rudimentos. São coisas que já passaram, a gente não precisa disso mais não. 12:28. 12:28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Pronto. Essa é a nossa nova realidade. É o nosso novo momento. É o nosso novo tempo. A gente não precisa mais viver daquela maneira, porque aquele era um culto imperfeito. Então, à luz do sacerdócio de Cristo, o culto ordenado por Moisés, 8:13, torna-se antiquado e envelhecido. Quer ler de novo aí o 8:3? A gente leu bem pertinho, 8:5. 8:3. Ele não tem dó aqui, né, do texto do Velho Testamento. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Pronto. Então, para aquilo lá, para ele é uma coisa que passou, que não tem sentido a gente querer voltar. Os sacerdotes ordenados por Moisés eram bem visíveis, enquanto os sacerdotes enviados por Cristo no santuário celeste é a nós invisível. Pronto. Aí ele entra agora nesse ponto que é muito sensível aqui. O Moisés, tudo que o Moisés fazia de sacrifício era visível. O que nós fazemos hoje é invisível. Então, o que é fundamental hoje, em primeiro lugar, é a fé. A fé é fundamental hoje. Não é possível, no Novo Testamento, é necessário que se tenha fé. Da mesma forma, as pessoas do Velho Testamento precisavam ter fé. Então, hoje nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é suficiente.
Nós acreditamos nisso, só que lá no Velho Testamento, eles também precisavam acreditar. Eles precisavam confiar que o sacrifício de Jesus era suficiente. Aliás, que o sacrifício que eles faziam ali, tudo era por uma questão de fé. E aí vem a galeria da fé do capítulo 11, que todos nós conhecemos, né? E aí Paulo vai dizer, o escritor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lá no Velho Testamento, eles precisavam crer. No Novo Testamento, a gente precisa crer. Então, em todas as situações, a fé era fundamental. Pode dizer, Kézia? Tu baixaste a mão, Kézia? Ah, eu tinha esquecido de colocar. Enfim. Pastor, em relação às leis de Moisés, as leis mosaicas e ao Pentateuco, elas são leis. Por exemplo, como eu sei qual parte que eu devo seguir e quais partes que eu não devo seguir? Ó, você tem 3 leis no Velho Testamento. Importante para a gente. 3 leis no Velho Testamento. As leis cerimoniais, que eram as leis relativas ao culto, ou tudo que era relativo àquilo que eles consideravam santo ou não santo. Então, uma mulher que estava menstruada, ela estava impura, então ela não podia entrar no Santo dos Santos para se apresentar diante de Deus, que era aqui a coisa de se aproximar de Deus, né? Ah, eles tinham que cometer o pecado X, eles tinham que ir lá e oferecer tal coisa. Então, essas leis são chamadas leis cerimoniais. Elas tinham a ver com o culto. Essas leis eram sombra do que haveria de vir. Elas passaram. Segunda coisa, as leis civis, que eram leis relativas ao Estado. A pessoa vai, ela emprestou dinheiro e depois de tantos anos ela não pode mais cobrar porque chegou o período de jubileu. Ela vendeu uma terra, tem que devolver a terra, depois o comprador tem que vender a terra. Isso são leis civis, eram relativas ao Estado. E o que sobra, então, é a lei espiritual, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles permanecem. Eles não são suficientes para me salvar, porque eu não vou conseguir cumprir eles sempre, nunca, né? Mas eles devem ser obedecidos. Entendi. É porque tem muita coisa que a gente segue, tem coisa que não. Só os 10 mandamentos. O resto tudo é questionável, Kézia. Uhum. Entendi. Então são essas 3 leis. Tá? Depois, se você quiser falar mais sobre isso comigo também, está à disposição, tá? Entendi, obrigada. Valeu. Olha, então, o texto, o geral é: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé era necessária no Velho Testamento, ela é necessária no Novo Testamento. Todos os nossos grandes líderes, eles são exemplos para nós de fé. O nosso exemplo de fé maior é o próprio objeto da nossa fé. Vamos ler? Capítulo 12, eu acho que a gente vai ter que terminar aí com ele, mas eu queria que a gente lesse esse, capítulo 12, versículos 1 a 11. Eu acho que eu vou ler aqui, Hebreus 12, 1 a 11, diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A grande nuvem de testemunha é a lista de grandes homens de fé que nós tivemos no capítulo 11, né? Olhando firmemente, aqui está nosso modelo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando for por ele reprovado, porque por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Então tá, aqui só senão o nosso tempo vai acabar aqui. Olha, o convite aqui, eu preciso olhar para esses homens que são líderes que a gente teve no passado, que são guias nossos, e ver como é que eles tinham fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Ao mesmo tempo, o principal ser que eu devo olhar é Jesus. Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é o objeto da minha fé, ele é o exemplo da minha fé. Porque ele foi obediente, ele passou o sofrimento, ele foi firme até o fim. E aí o autor fala assim, que eu preciso aprender a olhar para ele. E quanto mais eu olho para ele, mais eu me achego a Deus. Então, para o escritor dos Hebreus, o grande aspecto da nossa religião é o fato de que nós podemos nos achegar a Deus. E nós podemos nos achegar a Deus através de Jesus. É a nossa fé em Jesus. Jesus é o objeto da minha fé, Jesus é o meio da minha fé, Jesus é o exemplo da minha fé. Para ele, pronto. Isso é a religião. Então, fica aqui um resumão da carta aos Hebreus. Se alguém quiser falar, perguntar. Para nós fica o exemplo, né? Não tem religião sem Jesus. Não tem religião sem fé.